Nessa aula vamos entender um pouco sobre a teoria de cores, que é um conhecimento muito importante que você tem que ter na área de arte em geral, e no 3D, como você utiliza na questão da iluminação, texturas, composição, tudo isso envolve a questão das cores, então é importante você ter o conhecimento para você conseguir passar a sua ideia, contar uma história, chamar atenção para algum ponto específico. Então é muito importante você entender sobre as cores para você conseguir dar mais harmonia na sua cena e mais qualidade no seu trabalho final. Essas imagens que estão passando aí na tela, elas são de dois sites bem interessantes que vale a pena você dar uma conferida, que são o No Film School e o Studio Binder, que são sites aí que têm bastante informações sobre teoria de cores, bastante vídeos muito informativos, que comparam aí os filmes e dá uma noção de quais cores eles utilizaram. Com certeza vai acrescentar bastante aí nos seus projetos. E aí, para a gente iniciar então, a gente começa com esses dois Pick Colors, que no caso um seria do Substance Painter e o outro seria do Photoshop. Eles são exatamente a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa, que para você selecionar a cor, controlar ali a questão dos valores e tal. E assim, a diferença básica entre eles seria apenas referente à usabilidade do programa. Então você tem aqui o Photoshop, que trabalha com imagens, e aí você tem aqui os valores de CMYK. No caso do Substance você não vai ter isso porque ele trabalha com texturas. Então sendo os valores representados de 0 a 1, para você conseguir medir esses valores aqui e controlar aí a questão das suas texturas, principalmente aí no PBR, onde que é o que a gente costuma utilizar também. E aí, três termos que você sempre tem que ter em mente quando está trabalhando com cores, independente se é textura, ou se é concept, ou se é iluminação, ou composição final, seria o Hue, o Saturation e o Value. Esses três caras sempre estão ali dentro do Color Picker, independente se você baixa algum plugin ou não, eles têm que estar lá porque você tem que conseguir controlar cada um deles individualmente. E dentro do Pick Color, geralmente você tem sempre o Hue sendo representado aqui na forma vertical, sempre na lateral da cor. Pode estar em outro lugar, mas tendo essa barrinha aqui com essas cores, essa barrinha sempre será o Hue, que é onde você seleciona a sua cor. E aí a saturação ela é representada aqui dentro, pode ser por uma barrinha, como no caso aqui do Substance Painter, ou pode ser como um campo, aqui no caso dessa letra S dentro do Photoshop, onde você pode controlar apenas a saturação. Então isso aqui é bem interessante. E caso você queira controlar aqui dentro das cores, você vai utilizar a ideia horizontal. Então sempre que você movimentar aqui o seu brush, o seu cursor dentro desse quadradinho horizontalmente, você vai ter aqui a saturação sendo alterada. Então sempre importante saber a direção correta aí que você está mexendo para você saber o que você está alterando também. E aí você tem aqui embaixo o value, que seria o valor ou brilho da textura. Então, nesse caso, o valor ele é representado sempre aqui na vertical, considerando esse tipo de seletor. Então, sempre aqui na vertical, você está falando de valor da cor. E isso tanto aqui dentro do Photoshop quanto dentro do Substance, é sempre a mesma direção. E na barrinha, que no Substance você tem aqui embaixo, ele com uma letrinha V, que seria de valor, ou de value. E no Photoshop você tem ele aqui com a letrinha B, porque também você pode chamar esse valor de brilho, que você pode definir a quantidade de brilho ou de sombra que tem dentro dessa cor aí. Mas aí a gente entra na questão, o que realmente significa o Hue, o que significa Saturation, o que significa Value ou brilho, o que significa isso, por que ele é importante nas cores. Então aqui a gente tem essa ideia, no caso aqui em cima a gente tem o Hue, e em português você pode chamar de matiz, e é realmente matiz, não é matriz, tá? É matiz. E o Hue ou matiz é exatamente o nome da cor. Então é basicamente você selecionar a cor que você quer utilizar, que essa seria a função dessa barrinha, apenas para isso. Selecionar uma cor que você vai utilizar. E aí a saturação ela seria a intensidade da cor. Então você está dizendo aqui qual é a intensidade dessa cor, quão pura ela vai ser. Imagina que você vai numa loja de tinta e você quer lá um laranja específico, assim. Você não quer ele nem muito forte, que é o que tem na loja, e nem o mais basiquinho. Você quer o meio termo. Então o que você faz? Você, o cara da loja, vai pegar lá um balde de tinta branco e vai começar a adicionar o pigmento laranja. Então você vai adicionando de pouquinho em pouquinho, ele vai aumentando essa barrinha para você até chegar no tom que você precisa. Então o que você está fazendo aí é mexer na saturação dessa cor. Você está pegando laranja, colocando pigmentação ali na cor branca e vai aumentando até chegar na cor que você precisa. Então a intensidade da cor é apenas para você deixar essa cor mais ou menos pura. E não importa a cor, todas as cores vai ter ali uma intensidade que você pode controlar com a saturação. Aí você tem também o valor, ou value, ou também pode chamar de brilho, porque você vai controlar a luz e a sombra da sua cor. Então você vai pegar uma cor média,
né? No caso, o próprio laranja que a gente acabou de ver. E à medida que você vai, né, adicionando mais brilho, mais valor nessa cor, você começa a deixar ela mais clara, uma cor mais viva, né? Vamos dizer assim. Então você tem, né, também a opção de chamar isso de tint, né, o bright, que seria brilho, né? E à medida que você vai trazendo essa cor, né, esse valor para baixo, que seria a sombra, aí você vai adicionando mais sombra ou shade, né, como também é conhecido. E assim, tudo que você fizer, independente, né, se você coloca saturação ou você seleciona a cor, para cada uma dessas cores existe um tipo de valor. Então, o valor ele seria a coisa mais importante que você tem na sua cor, porque se ele estiver errado, a sua cor não será representada da forma certa. No geral, a gente não vai se preocupar tanto com isso quando estiver trabalhando com 3D, porque assim, meio que quando você seleciona a cor, ele já vai setar para você e tal. Isso aqui normalmente é mais utilizado em concept art ou alguma textura de hand painted, né? Que você precisa fazer uma cor preta e branca antes, para depois colocar a cor real, né? Então assim, o valor você não vai utilizar muito em cores, mas no caso, né, da gente que mexe com 3D, o valor é algo muito útil quando a gente trabalha com textura de metallic, com roughness, displace, height, né, que são texturas em preto e branco, e são texturas que são puramente valores, apenas isso, apenas valores. Então acho que o brilho aí, o valor é o mais importante aí nas cores, independente do que você selecionar, tudo vai converger, né, para o valor da sua cor, tudo vai converger aqui embaixo para o valor. Então, só para a gente conseguir exemplificar, né, essa ideia do valor, assim, para você conseguir entender melhor, eu tenho aqui esse cubo e esse cilindro, né, desenhado aqui no Photoshop mesmo, e aí aqui eu tenho um valor já aplicado nesse cara. Então você vê ali que eu pintei, né, os dois desenhos aqui com o mesmo valor, então vou até selecionar aqui com o Color Picker, a gente vai ver aqui. Então repare que a gente não tem, né, a questão aqui do Hue, então eu não selecionei nenhuma cor, no caso aqui ele está neutro, não tenho saturação, então por isso que minha bolinha aqui, ó, está bem no cantinho. Eu tenho apenas o brilho ou o valor aqui selecionado que está em 64%. Então aqui no Photoshop é 64%, lá no Substance Painter pode ser 0.6, não sei, só para você entender o que eu estou fazendo aqui, que eu selecionei apenas um valor, né, em escala de cinza e coloquei aqui nesse desenho. Aí o que acontece? A gente vai começar a mexer com cores. Como a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui um layer, ó, tem esse layer aqui em cima, coloquei ele como Color. Então eu estou dizendo que tudo que tiver aqui dentro vai ser apenas o meu Hue, né? Nem vou utilizar o Saturation nesse caso, somente o Hue mesmo. E aí eu vou pintar esse valor e ele vai aparecer a cor aqui que eu selecionar. Então vamos lá. Vou pegar esse cara aqui, vou deixar o vermelho mais vivo que tem e vou pintar aqui nesse cara. Então repara que eu estou pintando ele aqui e ele está ficando algo um pouco mais rosado, né? Você vê que não tem nada brilhante como está aparecendo aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, por exemplo, com um verde. Pegar o mesmo verde claro ali. Vou colocar aqui por cima. E aí, esse verde já está mais interessante. Você vê que a cor dele já está um pouco mais viva, né? Como está sendo representado ali. Então, vou manter ele assim mesmo. Vou pegar agora aqui uma outra cor. No caso, eu posso pegar um azul. Você vê que o azul está bem forte aqui. Vou passar ele aqui. Então, ele está colocando azul. Só que você vê que também, né, está bem xoxo. Assim, é um azul um pouco morto, né? Não está tão interessante. Então, aqui você percebe que as cores não estão tão coerentes, né? Com aquilo que eu selecionei. Isso aqui é referente aos valores, então o valor que tem aqui embaixo de escala de cinza não está sendo correspondente à cor que eu selecionei, então eu preciso alterar esses valores aqui para eu ter uma representação mais fiel, né, daquela cor. Então, por exemplo, aqui eu vou começar com o vermelho, retiro a minha saturação, eu vou até tirar aqui o Hue também, e vamos mexer agora somente no brilho, então vamos diminuir esse brilho. Esse valor ele é importante quando a gente fala, né, dos renderizadores PBR, que a textura não pode ser totalmente estourada no branco e também não pode ser totalmente escura. Né? Então isso varia um pouquinho aí para cada cor, mas é sempre importante lembrar que não deve estourar esses valores para não ficar com o seu render, né, a sua texturização errada. Então agora você percebe, né, como a cor vermelha ela já está saltando um pouco mais. Você vê que ela já está bem diferente daquela que a gente tinha colocado. Mais interessante, posso até escurecer ela um pouquinho mais aqui. Colocar ela mais ou menos nesse tom, que não mudou tanto, você vê que ela está bem parecida ainda. Eu vou escurecer um pouquinho mais só esse tom, já começa a aparecer um pouco mais. Aqui o verde ele está interessante, mas eu posso também alterar um pouco mais o tom dele, como eu quero ele um pouco mais claro, né? Então, quanto mais claro, mais brilhante. Isso também pode variar entre cada cor, então nem sempre você vai ter o mesmo efeito aí com todas as cores. Aqui ele está bem esbranquiçado. Acho que eu vou deixar ele mais fluorescente assim mesmo, não vou apagar ele não. Acho que está bem legal. O azul era um azul bem forte. Então assim, eu não preciso alterar aqui, vou deixar em 0, vou só diminuir aqui esse tom, né, no caso o brilho dessa cor. Então, agora você vê que o azul agora ele está bem reluzente. Mesma coisa eu vou fazer aqui com esse pink, né, com esse rosa, vou deixar ele um pouquinho mais 50%. A mesma coisa aqui com o amarelo, então vou alterar aqui agora, você vê que coloquei um valor um pouco mais forte ali, um pouco mais claro. Então assim, você vê que agora as cores já estão mais condizentes.
E aí a gente pode, né, até comparar. Eu vou só retirar o layer de cor aqui, ó. Olha agora como que estão os valores por baixo dessa cor. Então, comparado com antes, né, você vê que tudo estava igual. E agora cada um tem uma cor específica, um valor específico, e aí você consegue representar a cor com mais fidelidade. Então, assim, isso que é importante quando você estiver trabalhando com cores, fazendo uma textura hand-painted, ou fazendo concept art, ou a sua cena quando você precisar verificar, né, os tons de cores da sua cena. Sempre lembrar que nem sempre, né, a questão da cor, só porque ela está aqui em cima no mais brilhante, é que ela vai ser representada da forma mais brilhante. Às vezes ela está mais fraca porque os valores estão errados ali embaixo. E aí quando você coloca os valores certos, elas vão ficar mais corretas, né? Uma outra ideia também, quando a gente fala sobre valores de cores, é que às vezes a gente quer comparar, né, as nossas cores, os valores, e principalmente quando a gente está fazendo um hand painted. Então, fazendo hand painted, a gente começa ali com uma cor preto e branco, né, para a gente conseguir definir ali algumas áreas, e depois coloca a cor por cima, e aí às vezes é aí que entra aquele problema que a gente acabou de ver, que as cores não ficam tão interessantes. Ou às vezes a gente está fazendo um concept art ou alguma textura e quer verificar o preto e branco e também não fica tão legal. Então, assim, para verificar as cores de qualquer coisa que você estiver fazendo, qualquer imagem, é sempre importante você ter em mente de nunca utilizar a saturação como base para você verificar as cores. O que eu quero dizer com isso? Porque muita gente pega, tem lá a cena, né, independente, ativa aí a saturação, o resaturation, e aí faz assim, ó, pega a saturação e diminui. Aí olha só o que aconteceu aqui. Você vê que ele tem 3 cores diferentes, e eu tirei a saturação dessa cor, e ela ficou igual. Você vê que os valores agora se tornaram os mesmos. Eu posso pegar o Color Picker e selecionar aqui, ó, 50%, 50%. E 50%. Então, assim, não é legal você usar a saturação para verificar a sua cena, porque ela estraga a cor, ela tira a saturação e vai estragar ali a questão do brilho da sua cor. Não é o ideal, assim. O mais ideal é você vir aqui em Image, Mode. Você pode converter a sua imagem em Grayscale. Então, no caso, ele vai converter. Agora, olha só, né, a diferença que a gente tem. A gente tem 3 tons diferentes. Então, isso aqui já me dá, né, um outro tipo de verificação. Você vê que agora eu posso pegar aqui o Color Picker, ó, 51, 31, 95. Então, são brilhos diferentes que a gente tem aqui. Então, assim, quando você tira, né, essa ideia da saturação, você está estragando, você está mexendo também na tonalidade ali da sua cor, e isso não é legal. Aqui uma forma no Photoshop, caso você não queira converter em preto e branco, né, porque não vai deixar mais você editar a imagem, principalmente se você estiver fazendo uma composição. Você pode fazer o seguinte, você pode criar um novo layer, pinta esse layer de branco, e aí aqui dentro, né, do Blend Mode você coloca como Color. Então aí você tem o mesmo efeito lá do Grayscale. Então, bem simples, né? Pinta um layer de branco, coloca como Color, e ele vai deixar para você os tons, né? Então aqui é legal que você consegue controlar os tons aí da sua cena. Uma outra ideia, só para a gente finalizar, né, essa ideia de verificação de valores, que seria, por exemplo, uma cena, no caso, bem monocromática, né? E aqui a gente vai fazer a mesma ideia de antes. Então, por exemplo, eu vou pegar a primeira imagem e vou retirar a saturação desse cara. E a segunda imagem, eu posso converter ela em preto e branco, só que eu vou utilizar aqui a ideia daquele layerzinho, né? Jogo um shape ou qualquer coisa branca aqui por cima, pode ser um layer ou um shape, tanto faz. E no Blend Mode eu vou colocar aqui em Color. Então, repara que a minha imagem, né, que eu converti em preto e branco, ela tem uns tons diferentes da que eu retirei a saturação. Então essa aqui seria, né, a imagem preto e branco. Você vê, ó, que ela tá com uns tons bem mais escuros assim do que essa outra aqui. Parece que a gente mexe na saturação e aí a gente tem, né, essa cor um pouco mais lavada, assim, parece que ele tira até um pouco mais do tom, né? Então não é interessante utilizar aqui a ideia da saturação para verificar as cores, né? A mesma coisa aqui, ó, nessa próxima imagem, vou pegar aqui a primeira imagem, retirar a saturação e nessa segunda imagem eu vou colocar aqui o nosso layer, né, acima aqui com o Blend Mode em Color e você percebe já a diferença, né? Então, alguns tons bem diferentes aqui, você vê que tem um tipo de um contraste rolando nessa daqui, que isso aqui seria o tom real da imagem, e não esse aqui sem a saturação. Então assim, basicamente essa é a ideia de você verificar os tons, sempre utiliza a conversão em escala de cinza para fazer essa verificação, nunca utiliza a saturação. Bom, e aí só para a gente conseguir fechar nessa ideia de saturação e brilho aí, saturação e valor, né, das cores, quando você estiver utilizando esses valores, pensa em não deixar isso na cena toda, não vai deixar sua cena extremamente saturada, não vai deixar toda escura ou muito brilhosa, sabe? Tenta sempre ponderar a forma de utilizar isso, para não ficar uma coisa enjoativa de ficar olhando. Então uma ideia aqui, né, eu separei duas ideias aqui que você pode utilizar. No caso, normalmente quando você fala em saturação, né, ou até mesmo valor, você tem aqui nessa primeira imagem, então você tem um ambiente, né, que tem pouco valor, né, pouco brilho, e uma área bem específica de brilho ali. Então aquilo ali pode indicar um caminho, pode indicar uma fonte, né, de luz ali, algum objeto que tem que ser visto, né, dentro desse cenário. Então isso aqui é importante você trabalhar, no caso, a questão dos valores, né, uma ideia bem interessante aí.
Aqui embaixo tem outra ideia também, né? Só que no caso já envolvendo a saturação, que é onde você vê, né, áreas mais saturadas, no caso ali no meio da árvore, no céu, essas luzinhas, né? Então tudo isso aqui está indicando um tipo de caminho. Então repara que você tem, né, o caminho um pouco menos saturado, né, um pouco menos brilhoso, só que em compensação você tem luzes em volta desse caminho que deixam, né, marcando ali aonde está esse caminho. E aí a saturação foi usada lá na frente para mostrar onde o cara tem que ir. Então a ideia é bem interessante, né? Aqui atrás também você tem essa escultura ali, né? Esse item que tem um raio de luz caindo sobre ele. Então é uma ideia legal de você utilizar também a saturação aí na sua cena. Não sei, de repente ao invés de um raio de luz pode ser uma spotlight, pode ser alguma outra coisa que identifique um tipo de objeto sem ele estar totalmente, né, em primeiro plano, assim, na cara da pessoa. Tá ali e você olha nele, mas o foco da imagem em si seria mais o centro, né, onde tem aqui a passagem e tal. Isso aqui seria mais o central mesmo. E uma outra ideia também seria, né, que a gente vê bastante em filmes, que o filme ele conta também uma história utilizando a saturação. Então aqui no caso, você que assistiu aí, né, esse seriado aí do Gambito da Rainha, bem interessante, eles trabalham de uma forma muito legal as cores, eu recomendo bem assistir. Que aqui você tem um ambiente mais escuro, né, com um brilho assim mais reduzido. As cores também estão bem menos saturadas, você vê que está um ambiente mais caído, né? E aqui embaixo você já tem no momento que ela está, né, mudando de vida ali, algo melhor, foi adotado e tudo mais. Aí você tem aqui umas cores mais vivas, você tem uma saturação mais aparente, bastante brilho, né, na imagem. Isso acontece durante toda a série, assim, você sempre está vendo cores diferentes, em momentos diferentes, então é legal prestar atenção nessas coisas, assim, sempre que você vê um filme, né, é legal você dar uma olhada para tentar sentir também o clima, assim. E às vezes, né, acontece até de você prever o que está acontecendo ou o que vai acontecer somente tendo base das cores, né, você já imagina o que vai rolar ali naquela cena. Então, sobre saturação e valores, seria basicamente isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre harmonia de cores. Então, valeu, até já!